Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O fim da escala 6x1 é um tema bastante polêmico, que continua repercutindo na Casa Legislativa para adequar as mudanças ao mercado, sem prejuízos às partes. Uma proposta de especialistas em economia de um período de transição pode ser interessante. A polêmica proposta que determina o fim da escala 6x1 de trabalho vai ser analisada na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O relator, deputado Paulo Aze, deve analisar a admissibilidade de duas propostas que tramitam e apresentar um parecer para votação. Caso sejam aprovados, os textos passam a ser analisados por uma comissão especial e depois pelo plenário da Câmara dos Deputados. Para minimizar os possíveis impactos na economia, uma nota técnica do Centro de Liderança Pública, desenvolvida por economistas, sugere uma aplicação escalonada da medida, começando por segmentos com menos trabalhadores, com jornadas de 44 horas semanais, a máxima permitida hoje no país em 6 dias da semana. De acordo com o estudo, com período de transição, seria possível testar a redução de jornada e neutralizar esses efeitos colaterais. O Centro de Liderança Pública propõe no ano 1. A redução para 40 horas seria aplicada apenas em setores com menos de 50% de trabalhadores em contratos de 44 horas, como os segmentos de administração pública, defesa e seguridade social. Também os setores de alta produtividade, como serviços financeiros, educação, serviços de TI, seguros e planos de saúde e pesquisa e desenvolvimento científico. No ano 2, a ideia é expandir a redução para setores com até 60% de contratos de 44 horas, como as atividades de consultoria, gestão empresarial, fabricação de produtos farmoquímicos e atividades artísticas, criativas e de espetáculos. Já no ano 3, os setores com até 80% dos contratos de 44 horas seriam incluídos nas novas regras, como as atividades de publicidade, jurídicas, de contabilidade, de telecomunicações, entre outras. E só no ano 4, a fase final, a implementação seguiria para os demais setores, de maior exposição, como o comércio, onde cerca de 93% dos trabalhadores atuam em regimes de mais de 44 horas, além de ser um dos setores que mais empregam no país, com mais de 10 milhões de ocupados. Já no México, o fim da jornada de trabalho 6x1 foi aprovado. A mudança começa a valer a partir do ano que vem, com período de adaptação até 2030. Em decisão unânime, a Câmara de Deputados do México aprovou por 469 votos a favor e nenhum contra a redução da jornada de trabalho de 48 para 40 horas semanais. A medida vai ser implementada de forma gradual até o ano de 2030. Com isso, o México se junta a Chile, Equador e Venezuela, países da América Latina que também prevêem em suas leis uma jornada de 40 horas semanais. O México ocupa uma das primeiras posições em estresse laboral no mundo e cerca de 75% da força de trabalho sofre com isso. Deputados da oposição criticaram a reforma, que prevê que, para cada 6 dias de trabalhos, os trabalhadores devem ter ao menos um dia de descanso remunerado. A redução da jornada começa em 2027, quando vai passar para 46 horas semanais, com diminuição de 2 horas por ano até chegar a 40 horas em 2030. A reforma já tinha sido aprovada pelo Senado do México há 2 semanas. A proposta agora precisa do aval de 17 dos 32 legislativos estaduais para entrar em vigor. O aperto no orçamento do brasileiro ganhou um novo capítulo preocupante. Dados do Banco Central revelaram que a inadimplência em janeiro atingiu 5,5%, o patamar mais alto em quase 9 anos. Foi empurrado pelas altas taxas de juros. Janeiro costuma ser um mês difícil, com IPVA e IPTU batendo a porta, mas em 2026 o peso foi maior. A alta da inadimplência para 5,5% não é apenas um número, ela representa milhões de famílias e empresas que não conseguiram pagar empréstimos com recursos livres. O cenário é reflexo direto dos juros altos. Para se ter uma ideia, a taxa média cobrada pelos bancos no crédito livre saltou para quase 48% ao ano.
Isso fez com que a procura por novos empréstimos despencasse no primeiro mês de 2026. Desde 2017 não se via tanta gente devendo ao mesmo tempo. Em um ano, a alta foi muito rápida, mais de 1 ponto percentual. E o banco repassa esse risco para o bolso do cidadão. É o chamado spread que disparou. Funciona assim: o banco se protege do calote aumentando a taxa lá na ponta. E o resultado? Um ciclo vicioso, onde o crédito fica caro demais e a dívida só cresce. O Banco Central agora tenta acalmar os ânimos. No último relatório, a instituição afirmou que já vê sinais de estabilização e que as novas regras de classificação de crédito influenciaram esse pico. A grande aposta do mercado agora é para a reunião do mês que vem. A expectativa é que finalmente a Selic comece a cair, dando um fôlego necessário para quem está com a corda no pescoço. Uma instituição financeira é investigada pela Polícia Federal por facilitar a lavagem de mais de 25 bilhões de reais por utilizar clientes invisíveis. Facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho também estão ligadas ao esquema fraudulento. A Operação Cliente Fantasma cumpriu mandados de busca e apreensão contra a instituição financeira BMP, a antiga BMP Money Plus, em São Paulo. A empresa virou alvo depois de facilitar a lavagem de mais de 25 bilhões de reais, incluindo recursos ligados a organizações criminosas. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em Barueri. Os agentes realizaram as buscas na sede da instituição, localizada na Avenida Paulista, e também nos endereços do presidente do banco e de um dos diretores. De acordo com a Polícia Federal, embora a empresa era autorizada a operar pelo Banco Central, a empresa permitia movimentações sem a identificação adequada dos usuários e deixava de comunicar operações obrigatórias aos órgãos de controle. A omissão teria permitido que clientes permanecessem protegidos contra quebras de sigilo bancário e bloqueios judiciais, dificultando o rastreamento de valores em uma possível atividade ilícita. A investigação teve origem no âmbito de uma outra operação da PF, que apurou a existência de empresas com vínculos com o Comando Vermelho e o primeiro Comando da capital, as duas mais poderosas facções do crime organizado no Brasil. A BMP fornece uma infraestrutura bancária para que empresas ofereçam serviços como conta digital ou Pix, sem precisar ser um banco. Em nota, a empresa afirmou que colaborou com as autoridades e prestou todos os esclarecimentos necessários. Com o antigo nome, a instituição já havia aparecido em investigações relacionadas a fraudes no Pix. Entre junho e setembro do ano passado, ataques cibernéticos ao sistema de pagamentos deixaram um prejuízo estimado de R$1,5 bilhão de reais. Parte dos recursos foi direcionada a contas mantidas em participantes indiretos do sistema. Na época, a empresa afirmou que a conta que recebeu os valores não era de sua titularidade, mas de um cliente parceiro. Em resposta às fraudes, o Banco Central endureceu as exigências para as empresas que operam no Pix por meio de contrato com uma instituição autorizada. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!